Eu nasci dia 7 de março de 1953, no Brasil, na cidade de Barbacena, a famosa cidade chamada Cidade das Rosas. Cheguei na Itália em 1992, dia 2 de outubro. Versículo do profeta Ezequiel, quando o Senhor disse: eu te mandarei falar para um povo duro de coração, mas não é de estranha fala. Você irá a eles como um profeta e tu dirás todas as minhas palavras. Me acompanha até hoje. Eu vim a esta nação sabendo que estava vindo na qualidade de profeta. Vi che Dio la chiamava al ministero pastorale. Eu entendi que Deus estava me chamando ao ministério pastoral quando eu tinha apenas 2 anos de casado, estava com 26 anos, quando em uma noite, em uma congregação, após uma oportunidade de alguns minutos para falar no culto de oração, Deus abençoou grandemente. Nós tínhamos 2 irmãos que nos visitavam, e no fim do culto, um deles, com muita vergonha, me procurou dizendo que tinha tido uma visão comigo e que gostaria de dizer aquilo que Deus o havia mostrado. Porém, ele não me conhecia. Ele perguntou: mas você crê em visão? Eu disse: eu creio em tudo que Deus fala. E ele me chamou à parte e disse que enquanto eu falava, eu estava com uma capa branca, com uma faixa dourada, amarela, escrito assim: calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Quando ele me disse aquilo ali, eu ainda bem inexperiente, embora já havendo um bom tempo de crente, eu analisei aquilo e disse: Deus está me dizendo que eu estou pronto para uma missão. Calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz significa que eu tenho uma missão a realizar para o Senhor. E ali nasceu, e eu comecei a tomar as iniciativas. De quando eu entendi que eu tinha uma chamada, eu comecei a passar por uma série de provações. Uma das provas que eu não posso deixar de mencionar é a enfermidade. E eu, do nada, estava vivendo uma época financeiramente muito boa, espiritualmente também estava regular, quando, de repente, eu comecei a colocar sangue pela boca, e num sábado, e fui parar em um hospital. E cheguei lá, foi constatado que eu estava com tuberculose nos 2 pulmões e que o pulmão esquerdo, ele havia estourado a preula do pulmão, e segundo os médicos não tinha mais nada para fazer. A gente ia operar e eu ia ficar praticamente com uma deficiência quase que 100% do pulmão esquerdo. Ali começou a prova. É verdade que 20 e poucos dias depois, preparando para ser transportado do Rio para São Paulo, para um tratamento longo, eu fui levado a uma igreja onde eu congregava, e ali, milagrosamente, eu fui curado. Eu tenho todos os 2 pulmões, recebi a cura, mas foi uma grande prova. Depois dessa prova, veio acidentes e muitas provas, e uma delas foi a pequena empresa que nós tínhamos em sociedade com o irmão. Eu cheguei ao fim dela, falindo completamente, ficando com muitos débitos, mas consegui pagar todos os débitos. E depois que eu paguei todos os débitos, aí eu tive uma certeza total que estava chegando o tempo de iniciar uma obra missionária específica. O local da igreja na Itália, não é? Nós, lá no Brasil, nós já trabalhávamos na evangelização, na obra de Deus. Eu era totalmente envolvido na obra. Mas quando eu cheguei na Itália, em 1992, em outubro, eu fui morar numa casa, no bairro aqui próximo a Milão, e morávamos em 6 na época, e eles já estavam fazendo alguns cultos domésticos à casa, e congregavam numa igreja italiana, pastor Samuel Prasmático aqui a Bolate. Eu também com eles comecei a congregar. E começando a congregar, nós tivemos muita intimidade, uma amizade muito grande com o pastor. E o nosso grupo começou a crescer de brasileiros ali. Nós já estávamos com um grupinho de umas 10, 12 pessoas, pelo menos 10 ou 12 pessoas.
E o pastor nos ofereceu à tarde, sendo que o culto deles era pela manhã, nos ofereceu à tarde para fazermos um culto na nossa língua portuguesa, e nós aceitamos, sem pagar praticamente nada, porque o pastor nos ofereceu de graça, e ali nós começamos, menos de um ano, 9, 10 meses, nós já estávamos com mais de 60 pessoas. Foi aonde nasceu a ideia de alugarmos um local, aconselhados pelo próprio pastor, e nós alugamos no mesmo bairro que a Milano Bolatti, nós alugamos o nosso primeiro local, já praticamente inaugurando com mais de 60 pessoas. A igreja é presente, podemos dizer, já oficializada com 24 anos de o segredo, existe tantos segredos, né, na obra de Deus, mas um dos segredos é fazer uma obra para Ele. Nós sabemos que no capítulo 6 de Gênesis, Nirod, com uma grande equipe, uma motivação, onde levou uma unidade, eles começaram a construir uma cidade e uma torre, mas disse ele, nós construiremos para nós uma cidade, para sermos vistos e reconhecidos, uma torre, para que nós fiquemos em memória. Ora, uma motivação que levou a eles a uma grande obra, mas errada. E nós começamos essa obra aqui com a motivação certa, única, de construir para Deus uma obra. Então nós começamos uma obra, dando a Deus toda a glória, toda a honra, construindo para Ele. Começamos a igreja orando, jejuando, evangelizando, e até hoje essa igreja ora, ela jejua. Então, um dos segredos é que tudo que nós fazemos, nós damos a Deus a honra que lhe é devida. Nós não estamos construindo império para nós e para ninguém. Nós estamos construindo um reino, ou seja, trabalhando num reino que é o reino de Deus. O nosso objetivo é ganhar almas. Esse é um dos segredos. Uma aliança com Deus. Nós entendemos que a Europa é um país onde o reino de Mamon predomina, o Deus da riqueza. Eu, quando cheguei aqui, eu quebrei a minha aliança com ele. Eu vim trabalhar materialmente, vim, mas eu sabia que Deus tinha uma obra espiritual comigo. E quando eu cheguei, que eu entendi que aqui era o lugar, o campo missionário, que Deus me colocou, eu quebrei totalmente a aliança com a riqueza. O dinheiro é necessário, é muito bom, mas ele não é o nosso Deus. O nosso Deus é o Senhor que fez o céu e a terra. O Lavoro, a obra missionária, ela nasceu porque ela já começou como igreja missionária, porque nós somos, ou seja, nós iniciamos, desculpem, com brasileiros que estavam migrando. E ao longo do tempo foi aumentando o número de brasileiros e também se converteram italianos, e nós estabelecemos o nosso trabalho aqui na Itália, e Deus foi nos abrindo porta. Porque quando o nosso sentimento é o sentimento de Cristo, automaticamente missão, ela flui dentro de nós. E nós começamos a abrir fora, Deus começou a falar, prometer, começamos na Espanha, na Suíça, enfim. E hoje o trabalho expandiu em vários países do mundo. Ela é exatamente, isto aí é porque é uma igreja que tem o sentimento missionário, o sentimento de Cristo. Como eu disse, ela começou com brasileiros, depois na Itália, automaticamente, nós começamos a ganhar italianos para Jesus. E o Senhor, vendo o nosso coração, a nossa motivação, que é o reino dele, ele começou a mandar. Nós tivemos época aqui de termos 60, 80 romenos. Hoje, inclusive, nós temos um local alugado, no nosso nome, da nossa missão, para a missão romena, porque são pastores romenos que nós consagramos aqui, e hoje eles fazem o culto na língua deles. Então, é muito importante isso aí. A nossa igreja, ela tem várias nacionalidades, exatamente por ter um sentimento missionário, né? E eu penso que o sentimento missionário é que traz essas pessoas. E nós, graças a Deus, aprendemos a trabalhar com a missão transcultural, respeitando a cultura de cada um, entendendo a maneira, o sentimento de cada um, e junto nós fazemos a obra de Deus. Minha mulher, eu conheci ela, sim, a Ana, minha esposa, eu conheci ela em um momento que eu estava um pouco afastado da congregação, da igreja.
era muito vergonhoso e eu tive algumas dificuldades para me relacionar com os jovens. Eu fiquei um pouco isolado, me isolei e me distanciei aos 16 anos. E aos 22 anos, eu encontrei minha esposa quando ela era empregada em uma casa, estava colocando ladrilho, azulejo na casa. A casa já era habitada, uma casa muito grande. Conheci este homem, um amigo, fui trabalhar para ele, era empregada, era bem jovenzinha ainda, com 17 anos. Ela levava o café da manhã, o café da tarde. A gente dava aquela olhadinha para ela, ela olhava para mim, começamos a trocar olhares. O próprio dono da casa colaborou para a gente se falar, enfim, ali nasceu. E no futuro, ou seja, no futuro aconteceu o casamento, ela também estava afastada da igreja dela, parada, mas todos nós tínhamos já um princípio. E depois, casando, nós voltamos para o Senhor. Completar agora, dia 9 de abril, 41 anos. Olha, eu acho que todo casamento, principalmente no início, ele tem algumas dificuldades, principalmente na comunicação, porque são famílias que têm que se adaptar. É uma nova família que está sendo criada, é uma série de coisas que exige para o casamento ter uma base forte. Mas o nosso foi, primeira coisa, respeito. Segundo, ou seja, primeiro, o temor de Deus, respeito. E a terceira coisa, nos momentos de crise, nós convidávamos Jesus para participar. O primeiro milagre de Jesus foi uma festa de casamento transformando água em vinho. Eu sempre digo, só Jesus pode transformar situações adversas, principalmente num mundo em que a sociedade está falida. Então, o segredo do meu casamento, temor de Deus, companheirismo, a respeito, convidar Jesus para os momentos bons, mas também para os momentos difíceis. Enfim, em todos os momentos, Ele é o convidado especial. E até aqui nos ajudou o Senhor. E eu aconselho a todos, quando você estiver em momentos difíceis, em crise, na vida amorosa, sentimental, no casamento, convida Jesus. Ele ainda transforma até hoje situações adversas. O meu sonho é terminar bem. Salomão, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, ele disse que o fim das coisas é melhor do que o seu princípio. Infelizmente, o fim dele não foi melhor, foi pior. Mas é porque Deus o havia advertido, dizendo, se tu permaneces guardando os meus mandamentos, obedecendo como obedeceu e guardou Davi teu pai, eu confirmarei eternamente o teu reino. Então, eu quero permanecer firme no propósito, dando a Deus toda a glória, toda a honra, construindo para Ele, não construindo torre, mas construindo altar. Então, o meu sonho principal é terminar bem. No dia que eu parar, aquele que for entrar no meu lugar para prosseguir a obra, ele tem uma obra estruturada, uma igreja espiritual. Então, esse é o meu sonho, é deixar um legado, é deixar uma história. Poderia dizer outro sonho, é construir um grande templo, ampliar a missão em outras nações. Tudo isso vai bem, são sonhos que nós temos, mas o meu sonho principal é de terminar bem. Sim, eu peço desculpa, principalmente a vocês aí que estão ouvindo a nossa língua portuguesa. Eu estou na Itália há 25 anos e tem hora que eu já perdi muito o meu vocabulário em português, já não era bom em português. Então, me desculpa alguma expressão que não saiu correta, legal, mas eu quero deixar a todos vocês que ouvirem esta palavra, Deus está procurando os fiéis da terra, Salmo 101, Ele está procurando os fiéis da terra para que esteja com Ele. E olha que diz Davi, aquele que usa de engano não ficará na presença de Deus, na casa de Deus. Deus está procurando homens e mulheres fiéis. A igreja está caminhando para a reta final, nós estamos no fim de tudo. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Como pastor, ao longo dos anos, eu vejo muitas pessoas abandonar a igreja, deixando a igreja. Eu estou deixando a igreja porque o irmão fulano, porque a irmã cicrana, porque o pastor. Olha, quem sai da igreja por causa de pastor, por causa de irmão, por causa de problema, ele nunca veio na igreja por causa de Jesus. Quem vem à igreja, quem congrega por causa de Jesus, permanece na igreja com Jesus até o dia do arrebatamento. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.